Oi, gente, tudo bem? Mais uma reflexão. Hoje a gente fala sobre Marcos, capítulo 13. O capítulo 13 de Marcos está cerceado, está cercado de verdades a respeito da destruição do templo, mesclado com a segunda vinda de Cristo. Agora, nesse momento, a gente vai analisar essa mesclagem, esses princípios que Jesus disse aos seus discípulos, principalmente a Pedro, a Tiago, João e André, né, que perguntou em particular dele quando ocorreriam todas essas coisas. E a gente vai ver que Jesus, ele foi sábio, ele mesclou os acontecimentos atuais, no caso do presente, no momento que ele estava vivendo ali, com os futuros, no caso da sua segunda vinda. O primeiro evento que ele disse a respeito do cerco de Jerusalém no ano de 70. Bem, Jesus ele disse aos discípulos alguns sinais que eles deveriam estar atentos, certo? Quando a gente observa pela história, no ano 66 depois de Cristo, a gente vai observar que tinha um comandante geral chamado Caio Sestio Galo. Ele, em 66, ele veio, né? E assim, após um período ali de cerco, né? Ele voltou, ele recuou, né? Porque ele foi chamado pelo Império Romano, né? E assim, houve um período, um intervalo entre 66 a 69, né? Onde, nesse momento, os cristãos, aqueles que entenderam os sinais que Jesus lá atrás havia dito, eles tiveram a oportunidade de fugir de Jerusalém e se salvarem. E esses que saíram, com certeza, eles se salvaram, pois no ano 69 e no cerco até 70, a cidade ela foi destroçada, ela foi destruída pelo Império Romano de maneira sem igual. Assim também Jesus mesclou com os acontecimentos da sua segunda vinda. Nós vamos observar que a profecia lá de Daniel, se você quiser depois pesquisar em Daniel, dos 1260 dias, 1260 anos, que termina em 1798. A gente vai observar de maneira contundente o cumprimento dela. E posteriormente a esses eventos, alguns eventos também relacionados à queda das estrelas, a questão de alguns eventos astrológicos que também apontam como o início, né? Que aí apontava o sexto selamento lá de Apocalipse, que fala sobre, previamente, alguns indícios do final, dos sinais dos tempos antes da segunda vinda de Cristo. Hoje nós vivemos na plenitude dos tempos. E qual é a sua decisão? Escolha Jesus.